Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Elise. E seja muito bem-vindo ao Chá da Meia-Noite. E hoje a gente vai falar sobre livros eróticos e dark romance. Você já leu algum dark romance? Já, mas não muitos, porque eu não gosto tanto desse gênero. Qual você leu? Nossa, amiga, faz muito tempo. Algum livro de máfia do Kingdom Unlimited. Ah, Eu li em 2020. tá bom. Ok. E você? Existem vários. Eu li o querido, amado, famoso Devil's Night. O que você acha? Eu gosto. Eu não li todos ainda, mas eu gosto muito de Devil's Night. Pelo menos, acho que eu li o primeiro e o segundo até agora. Eu quero ler os outros. Consigo entender porque é tão... Tem um público tão fiel, assim. É aquele típico, entendeu? Construção daquele cara um pouco violento. Um pouco não, né? Se a gente for pensar, assim, na história de Devil's Night do primeiro livro, o cara incendeia a casa dela, sequestra a mãe dela e rouba todo o dinheiro da conta bancária dela. Entendeu? Esse é o nível, assim. E isso aqui a gente tá falando de um dark romance que é ainda um pouco mais leve do que outros. Tem uns, assim, que são completamente mirabolantes, que eu nem me dou a possibilidade de conhecer, porque eu acho que eu vou sair traumatizada. E dark romance é famoso por ser extremamente... Não quero usar a palavra problemático, mas por ter temas e situações extremamente problemáticas. Tem temas problemáticos. Tipo, acho que existe isso mesmo. As pessoas que leem dark romance, elas pelo menos deveriam saber, né? Que é utilizar ao máximo temas pesados, problemáticos, que vai muitas vezes tratar de crimes e de coisas bizarras ali acontecendo, principalmente quando a gente vai falar de relacionamento abusivo. Os caras nesse livro normalmente são muito abusivos. Isso é certo? A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão, polêmica, pelo menos de 3 em 3 meses em todas as redes literárias, não é mesmo? O próprio livro Hot já acaba sendo uma grande polêmica, né? Que tem gente que Hot não devia existir, que só que tem gente que compara livro Hot a pornô, entendeu? Eu acho que são coisas diferentes. Eu também acho que são entretanto, diferentes. porque livros hot, muitas das críticas que vêm pra livro hot, pra ter cena, enfim, cena erótica e tudo mais, vem de uma posição de crítica a qualquer coisa que muitas vezes tem a ver com a sexualidade feminina e com o prazer feminino, até porque esse é um gênero que é muito lido pelas mulheres. E se é lido, gente, é porque tá fazendo sucesso, pelo amor de Deus, né? Sim. Então é muito desse lugar de crítica. Muito dessa crítica vem de um lugar de condenação de qualquer coisa que tenha a ver com sexualidade feminina. Já dark romance, eu acho que é um buraco muito mais embaixo. Acho que é bem diferente. Sim. Assim, eu acho que dark romance, eu consumo. Eu não vou falar que eu não consumo muito, mas é porque eu consumo tudo. Você sabe que eu sou uma pessoa muito eclética, assim. Tipo, eu leio de clássico a livros de fantasia, romance, a dark romance, eu leio livro erótico, eu leio, sei lá, de humor, drama. Cara, eu sou uma das pessoas mais ecléticas do mundo. Então não é que eu não leio muito dark romance, é que eu leio um pouco de tudo. O pouco que eu li de dark romance, eu gostei. E eu consigo entender o porquê existe, justamente porque, tipo, é aquele espaço, entre aspas, seguro, pra que esses ambientes corram à solta. Ao mesmo tempo, eu acho que precisaria ter, sim, alguns, não só cuidados, e eu não sei, eu diria, e muita gente não vai concordar, que poderia existir alguns limites. Tem um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, que é, sei lá o que, Adeline. Ah, eu sei, é Hunting Adeline, não é um negócio assim? E o negócio parece, assim, ser de outro mundo, cara, porque eu não vou lembrar exatamente quais são os temas que estão lá, mas parece que é um bagulho doido, assim. O pessoal que já tá acostumado com dark romance sai meio mexido. Tem um livro que viralizou no TikTok gringo há um bom tempo, que é sobre uma menina que é um harém reverso. Então é uma menina com vários caras, só que são, eu não sei se são mafiosos ou alguma coisa do tipo. E aí, enfim... É de fantasia? Não. E aí tem uma cena que o cara enfia, tipo, acho que uma faca nela, alguma coisa assim, ou uma arma, alguma coisa assim. Tipo assim, cara... Que desgraça é essa? Sabe? Eu acho que sim que deveria ter alguns limites, porque o dark romance, ele tem coisas muito perturbadoras, muito, assim, horríveis, e que são defendidas
Por ser Dark Romance. Por ser Dark Romance. Assim, será que realmente o nome do gênero exime o livro de qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de condenamento? Então, um livro que tem romantização de abuso de todas as formas possíveis e exploração de todas as formas possíveis é um livro que totalmente exímio de críticas e condenamentos porque é Dark Romance. Ah, mas é Dark Romance. O pessoal fala como se fosse uma cartada. Olha, esse livro, ele tem uma mulher sendo sequestrada, sendo abusada, sendo mantida em cárcere privado durante 4 anos, e o cara corta o braço dela fora. Ah, mas é Dark Romance, você deveria saber que é isso. Tá, e daí que é Dark Romance? Isso não é uma cartada que nega, não é um Uno Reverse, sabe? Então, assim, continua sendo podre. O fato de ter um nome não exime isso de nenhuma crítica. E isso é uma coisa que acontece muito nas redes literárias. Eu fico no meio do caminho, assim, tipo, eu entendo. Eu acho que esse da Adeline, inclusive, tem estupro, se eu não tô enganada. Cara, se eu não estou enganada, posso estar falando uma viagem, mas eu acho que tem. E eu acho que esse é o meu limite, entendeu? Eu acho que quando a gente vai falar de Dark Romance, e até outras coisas, tem o Monster Romance também, tava entrando em polêmica recentemente, né? Isso eu acho bizarro pra caramba só, mas... É o livro da aranha. Eu dou risada. Deus. Eu tenho aracnofobia. Eu nunca li também. Aquilo. Nunca. Então, quando a gente fala desse livro da aranha, é porque tem um negócio mais profundo aqui. Nunca na vida, meu Deus. Já fui picada por aranha. Não ia querer essa picada na minha vida. Mas eu acho complicado. Assim, eu entendo que é o espaço seguro pra existir esse tipo de história. Que a pessoa, ela vai sabendo dessas expectativas. Que tem uma classificação indicativa, que é uma das coisas principais pra mim. Que tem que existir essa classificação indicativa quando vai tratar de livros eróticos, mais 18. Principalmente Dark Romance. E que esteja claro que é um livro que vai tratar cenas e personagens completamente problemáticos fazendo coisas condenáveis. Mas você tem que ler com a mão da consciência que isso é condenável. Que isso no mundo real não se aplica. Eu acho muito estranho, cara. Pra que você vai querer um livro de romance que a mulher é estuprada? Não, então, pra mim existe esse limite. Pra mim não faz sentido. Na minha cabeça, eu não conseguiria consumir isso. E eu não consigo também entender o porquê alguém consumiria. Eu não consigo não julgar. Então, eu não consigo, nesse aspecto, a gente teria que, tipo, sei lá, trazer alguém pra essa conversa que lê e que gosta. Mas é que nós duas não gostamos. Nós duas não conseguimos entender porque esse tipo de livro tem público. É, porque é diferente. Por exemplo, muitas pessoas comparam esse tipo de livro, esse tipo de romance, com fetiche. Por exemplo, sexual, BDSM e tal. Só que são coisas intrinsecamente diferentes, porque fetiches são consensuais por todos os lados. Se algum tipo de fetiche, algum tipo de BDSM é não consensual, não é BDSM, é abuso. Uhum. Então, tem que ser sempre 100% consensual. E muitos livros não são. Muitos Dark Romance não são consensuais. A mulher é sequestrada e abusada e os cacete. Então... É que aí eu acho que entendo, tipo, a parte, sei lá... Pensando alto aqui, que eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas pra uma parte mais, talvez, psicológica, seria no sentido que, tipo, isso é um livro. Isso é uma ficção. Eu sei que nada daqui que tá acontecendo nesse livro aconteceu de verdade na vida real. Ninguém se feriu. Então ela pode funcionar como uma fantasia no sentido de, tipo, é uma história. Eu sei que ninguém se machucou e talvez, não sei se funciona como fetiche ou, sei lá, simplesmente entretenimento como leitura. Sabendo que aquilo é errado. Mas eu sei que ninguém se machucou, então está nesse mundo da fantasia, entendeu? Não sei, pode ser um caminho. Talvez, é uma boa. Mas daí eu penso muito no tipo de crítica que a gente faz a outros livros que romantizam ou que naturalizam certos tipos de comportamento. É que eu acho que tem uma diferença, sabia? E eu não sei se você vai concordar. Porque existe o Dark Romance, que é justamente isso. Tipo, ele é vendido, ele tá nesse espaço que vai existir essas problemáticas, a gente já tem conhecimento delas. Se a gente concorda ou não. Que nem os Dark Romance que eu leio são um pouco mais leves do que outros. Que eu acho que também Devil's Night, ele se encaixa nessa categoria que é super leve comparado a outros que existem. Mas eu sei que tem gente que lê, eu sei que tem gente que gosta, mas temos a ciência que é Dark Romance. Pra mim, é completamente diferente de um livro que vai tratar de temas problemáticos. Muitas vezes, quando a gente vai falar, tipo, de relacionamento amoroso abusivo, violento, e que é romantizado. Eu acho que existe uma diferença quando é um romance que tem violência sendo romantizada. Porque mas não é romantizado no Dark Romance? Então, mas ali é o espaço em que a fantasia pode existir, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Eu sei que é estranho, mas... Eu acho que é uma coisa tão tênue.
After. Qual é a diferença do... Existe a diferença. Qual é a diferença do tipo de abuso, ou enfim, do tipo de maus tratos que acontecem after e dentro de um dark romance? Pro público que tá sendo vendido. Mas qual é a diferença em relação à naturalização e romantização? Porque o dark da mesma romance... forma. Não é. O dark romance... Você tem um público que tá sendo vendido, que tem ciência que esses temas estão sendo tratados. After, por exemplo, é um livro que é vendido pra muitos adolescentes que não sabe, que vai ler aquilo e vai naturalizar porque é vendido como livro de romance. Mas Devil's Night não é vendido como livro de romance? Não, é vendido como um dark romance. É diferente. Mas é romance. Não, mas é um romance problemático e todo mundo sabe que é problemático. Essa é a diferença. O After, as pessoas... Eu E tanto sei. que muitas pessoas romantizaram After por muito tempo. Ele fez muito sucesso no Wattpad por isso. Eu acho que teve uma grande geração, principalmente dos romances dos anos 2000, assim. Pelo menos que eu vejo. Tanto em filme quanto série, tá? Em que existia, tipo, esse homem... sei lá, forte, protetor, ciumento, que se não tem ciúmes, não tem amor, que você vai escolher, eu vou escolher as roupas que você usa, e você não vai sair de casa, e você não vai ter amigos, e sei lá, toda essa construção do homem do homem macho alfa, enfim, construído no inconsciente das mulheres devido a essas obras, e que se manifesta até hoje, assim. A quantidade de gente que eu vejo que fica falando, por exemplo, porque eu queria um romance que me desse suspiros e calafrios, e que meu romance é muito, sabe, meu namoro é muito chato, porque não tem altos e baixos, e que vai pautar que se o seu relacionamento tá bom, se você tá, tipo, tendo, sei lá, emoções. Mas que são emoções? É briga constante? É ciúme? Você quer que, tipo, a pessoa que você tá junto tenha ciúme de você? Cara, isso pra mim não é saudável, tá ligado? E isso foi construído no inconsciente das pessoas por conta desses filmes, ou livros, romances, que eram vendidos como romances, ou seja, uma coisa, tipo, saudável, mas que não era saudável. Porque esse era o ideal de relacionamento que a gente teve durante muito tempo. Só que aí você romantiza uma coisa que não deveria, você fala que só existe amor se existe posse, e você erotiza em cima disso. Então, os seus desejos sexuais vão estar muito atrelados também a esse tipo de comportamento. E aí, você chega lá na frente, você tá, tipo, com uma pessoa que pode ser um anjo com você, mas você vai falar o quê? Não, mas meu relacionamento é chato. Aí, pra mim, essa é a problemática, entendeu? De você naturalizar essas coisas e buscar ativamente, ou até inconscientemente, esse perfil que pra você foi traçado várias e várias vezes como exemplo de romance. E que se não existir isso, a pessoa não gosta de verdade de mim. Mas não, muitas vezes você tá num relacionamento saudável e você tá achando chato. E eu acho que isso foi construído durante muitos anos, assim. E que a gente tá trabalhando mais isso agora. Eu acho que, por exemplo, Colleen Hoover. Você já leu Tarde Demais? Não. Eu li alguns livros da Colleen Hoover, mas não esse. Sei que é bem problemático. Ela nem queria publicar, até onde eu não tô enganada, assim. Ela nem queria publicar Tarde Demais. Ela escreveu, assim, pra ela acabou publicando. Ela sabe que é zoado o que acontece ali. Eu não vou comentar pra não dar spoiler, mas é muito zoado, eu li. É o pior livro da Colleen Hoover. É horrível. E eu não sei nem se ele encaixa na categoria de Dark Romance. Eu acho que não. Acho que, tipo... Eu acho que não tem nenhum livro dela que se encaixa em Dark Romance, pelo nome. Pela categoria. Pela categoria. Mas eu entendo de onde vem o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo eu acho que essa divisão, ela não é tão clara e tão bem definida quanto faz parecer, porque não é. A gente não tem um público completamente consciente que lê Dark Romance, que pensa, não, isso aqui não é saudável, eu não vou romantizar, isso aqui é errado. Não é assim que as pessoas olham um livro. As pessoas olham, tipo, nossa, Dark Romance, e as pessoas, claro que elas não vão olhar como algo saudável, mas essa divisão clara não é tão clara assim. Tanto que os caras do Dark Romance, muitos caras, são endeusados. Isso acontece. Então, claro que não é uma coisa de colocar o cara em uma posição de príncipe da Disney, como acontece, por exemplo, com personagens problemáticos. Sei lá, o Crepúsculo, por exemplo. O Edward, que faz um monte de cagada com a Bella, e as pessoas colocam em um pedestal. Ai, porque ele é maravilhoso. Não, ele não é maravilhoso. Ele é bem escrotinho. Mas fazem isso. Claro, o Chuck, de Gossip Girl. O Chuck. Claro que não tem esse tipo de endeusamento absurdo que acontece. Só que a romantização, ela acontece. Sabe falar que quem lê Dark Romance, por exemplo, que lê Devil's Night, o povo não tem tesão nos caras? Tem, eu tive. Qual é a diferença? Você entendeu? Porque o ponto não é nem, tipo, a história é uma história onde tem um espaço seguro pra esse tipo de romantização. E de onde vem essa romantização? Não vem de histórias como a que você falou?
que romantiza um cara que é escroto? Será que você não tá pegando a mesma coisa e tá, tipo, dando lugar pra isso ficar algo maior com um escudo de que, não, é dark romance? É que, cara, aí a gente entraria, tipo... É que eu não acho que seja necessariamente fetiche, tá? Pode ser. Aí quando a gente fala que pode ser, a gente estaria julgando o fetiche de uma pessoa, por exemplo. Não, mas o que eu falei é bem diferente de fetiche. Ah, tá. Porque fetiche é uma coisa saudável. E a maioria dos fetiches, pelo menos os saudáveis, são consensuais. Você diz o impacto que vai ter na pessoa, por exemplo. Exato. Tipo, o problema não é a pessoa ter Porque o fetiche sexual é algo consensual e algo saudável. Se a pessoa gosta, sei lá, de bondage, gosta de... porque roleplay, sei lá, dane-se. É algo que são entre duas pessoas adultas e consensuais. Muitas histórias de dark romance não são assim. É uma mulher que é vendida pra máfia e é abusada por sei lá quantos caras. Não, é uma mulher que é obrigada a fazer... Sabe? E aí você lê isso e achar isso... Aí é meu limite. Tesudo. Sabe assim? Eu não conseguiria. Achar isso sensual. Entende? Mas isso acontece. Tesudo. Que palavra horrível! Mas eu entendo o que você quer dizer. É complicado, eu acho que esperar... Assim, eu entendo existir. O próprio Monster Romance, pra mim, é muito estranho. Desculpa, tá? Quem gosta. Eu acho estranho, mas eu respeito quem gosta. Eu sei que tem gente que consome Dark Romance, não. Monster Romance, que gosta, que, enfim, se diverte, acha interessante, entretém. Não é porque eu não gosto que não deve existir. Não entendo. Entenda, eu não tenho nada contra quem lê. Eu tenho algo contra o gênero, mas não quem lê, sabe? Eu respeito quem lê, eu não respeito o gênero, entre aspas. Não respeito o gênero. Porque eu acho que é tão problemático quanto essas histórias que, por exemplo... Monster Romance? Não, aquelas histórias que você comentou, onde existe uma naturalização, uma romantização de relacionamento abusivo. Pra mim é tão problemático quanto. Então, da mesma forma que eu não julgo quem lia e, enfim, caía nessa história e acreditava também que era algo bom, que era natural, que eu também fazia isso, eu também gostava desses romances muito tóxicos. Eu também não julgo quem lê. Mas a gente só foi ter consciência que são tóxicos agora, né? Tipo, mais velha, digo. Sim, mas é difícil porque muitas conversas existem sobre dark romance, mas elas são rechaçadas ou são muito criticadas justamente pela cartada do não, mas dark romance. Cara, é que eu entro... É que eu sou muito nesse ponto, assim, tipo, posso não entender, mas existe, tem quem goste. Tipo, os dark romances que vão pra um caminho, assim, de abuso sexual e tal, eu realmente não consigo entender, não consumiria. Inclusive, eu acho estranho, mas... Enfim, existe. O Monster Romance, eu não entendo por quê. Mas tem quem goste e tudo bem. Não vou criticar. Porque pra mim é muito diferente o romance ser romantizado. Eu acho que é justamente o impacto. Eu entendo, assim, é difícil falar, tipo, mas tem classificação indicativa. Não é todo mundo que vai respeitar. A gente sabe que tem um monte de menor de idade que acaba consumindo esses livros. Não deveria. A classificação indicativa tem que ser respeitada. Sempre. Porque você não sabe os efeitos que isso vai ter quando você for adulto. Porque isso vai construir pra você a ideia de romance, de relacionamento, do que você espera das pessoas. E você, mesmo que você fale, eu sou a pessoa mais madura do mundo, você não tem como saber como isso vai impactar você. Mesmo quando você é mais velho, mesmo quando você é maior de idade, às vezes vai ter um impacto em você que você não espera. Então, cara, é o que eu falo. Até After. Vamos falar livre aqui. Cara, você quer ler After pra te entreter? Ótimo! Mas sabendo que aquilo é errado. Mas quantas pessoas sabem que aquilo é errado, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Além da classificação indicativa, porque isso é o ponto primário, entendeu? Respeitar a classificação indicativa, que é uma coisa que as pessoas não fazem. Não acho que os autores deveriam romantizar o que não deve ser romantizado. Mas a gente sabe que mesmo com classificação indicativa, mesmo, tipo, você sendo a pessoa mais consciente do mundo, tem coisas que vão afetar você que você não tem ideia. Uhum. E que fique muito claro, quando você fala, por exemplo, em maturidade não é algo objetivo, é subjetivo. Então você pode ter 15 anos e ser a pessoa mais madura do mundo pra sua idade. Não quer dizer que você tem maturidade pra ler um livro pra maior de 18. Maturidade não é algo objetivo, não é uma régua só. Cada idade tem o seu tipo de desenvolvimento e o seu tipo de maturidade. Então, como professora mesmo, você, psicóloga também, conhece tudo sobre isso. Não existe, eu sou maduro pra minha idade, eu posso ler um livro maior de 18. Não, você não pode. Mas eu tô ciente que não é algo certo. Não interessa. A sua cabeça, ela absorve coisas inconscientemente, sem a sua percepção. Quando você percebeu o que tá acontecendo,
Aí, Já filha, é tarde demais. Já é tarde demais. E às vezes não é uma coisa absurda como, eu acho que isso é natural, não tem nenhum problema. Não é algo tão consciente, mas pode aumentar a sua ansiedade, pode aumentar vários problemas psicológicos que você nem... só quando você for maior que você vai perceber. Então, não, você não é maduro o suficiente. Isso, até eu, com 24 anos, tem coisas que eu sei. E essa é a questão. Exato. Eu tento, quer dizer, eu não vou falar que eu sei, mas eu tento saber os meus limites. Eu sei que, por exemplo, histórias que envolvem abuso é meu limite. Eu não leria, não me faria bem. Pra mim, me faria muito mal, aliás. Ficaria mal com esse tipo de coisa. Livro que romantiza relacionamento abusivo, assim, que tá fora do Dark Romance, porque pra mim existe essa separação, apesar de ser meio contraditório, eu sei. Mas também não me faz mal. Indo pra um outro caminho, que nem tá relacionado a relacionamento abusivo, mas, tipo, Uma Vida Pequena. É um livro que, tipo, tá cheio de polêmica, que pra quem não sabe vai falar sobre depressão e ideação suicida, e eu sei que fala de um monte de coisa pesada mesmo, mas que eu não tive coragem até hoje de ler, porque eu sei que vai me fazer mal. Então, cara, conheça seus limites, ou pelo menos tente conhecer seus limites, que eu acho que o que você falou é perfeito. Mesmo que você seja a pessoa mais autocentrada no mundo, vão ter coisas que vão te afetar e você não vai ter ideia. Você só vai perceber quando isso gerar consequência, e não são consequências fáceis de lidar. São coisas que, tipo, cara, pode gerar ansiedade, pode gerar síndrome do pânico, pode gerar medo, que você não sabe, pode te afetar psicologicamente, emocionalmente, na sua idealização de relacionamentos, ou seja amoroso, seja de amizade, enfim, pode te afetar como um todo, como um ser, um indivíduo. Então, quando eu falo que eu entendo, e eu falo, pode existir como um mundo à parte, seguro e etc., eu também tenho consciência que nem todo mundo que vai ler isso enfim, vai ter uma boa experiência. Tem muita gente que vai ler isso e que não deveria. E é de verdade, tem pessoas que realmente não deveriam ler, porque a consequência disso vai ser muito maior e que não precisava passar. E a gente sabe que, enfim, vai ser a grande maior parte dos casos, e aí eu me preocupo. Aí eu acho que é muito preocupante e gera consequências muito sérias, e que pra você conseguir consertar isso, é foda. E existe uma certa fetichização, voltando pra essa palavra, uma certa fetichização do absurdo, do extremo. Então, Uma Vida Pequena, por exemplo, é a fetichização do sofrimento. Porque tudo que... Eu não tenho coragem de ler esse livro, porque eu li algumas cenas e eu vi reviews com muito spoiler pra saber o que acontece. E é uma coisa, assim, quase que um tesão em fazer o seu personagem passar pelas coisas mais horríveis que uma pessoa pode passar de forma mais detalhada possível. E sem um real propósito no final, porque a própria autora é contra o conceito de terapia. Não é essa autora, eu soube disso. Então, assim, qual é o propósito disso, sabe? Qual mensagem você quer passar? Mas não quero ler porque eu quero sofrer, aquela fetichização do sofrimento. Não, porque eu li o negócio que é proibido pra minha idade, porque é muito extremo, porque é muito... É aquela coisa de você querer... Não sei a palavra. Então, eu acho que não seria fetichização também, mas eu acho que o ser humano, por si só, ele já tem uma grande atração por desgraça, tá ligado? Atração, talvez seja a palavra. Eu acho que essa porque atrai. A gente tem uma coisa que a gente quer, sei lá, notícia de jornal da televisão. Da Atena. Da Atena. É desgraça, tipo, o dia inteiro ali, rodando solta. E a gente tem essa coisa de, tipo, de ser curioso, de querer saber o que tá acontecendo, que de alguma forma gera aquele sentimento de, tipo, tá bom, então não tô tão ruim assim, entendeu? Não sei se vem por esse caminho, tipo, a vida da pessoa tá uma merda, então a minha não tá tanto assim. Não sei, eu acho que talvez Uma Vida Pequena pode vir nesse sentido, assim, de acontecer tanta desgraça, de você olhar pra aquilo e falar, tipo, então tá, então tem como ser um pouco melhor do que isso. Ou aquela curiosidade mórbida que todo mundo tem. É. Mas de, tipo, passar num acidente de trânsito e você querer olhar pra ver o que tem ali. É que eu não li Uma Vida Pequena e a gente não consegue falar com propriedade, né? Mas é Sim. O que a gente escutou. Eu ainda tenho vontade de ler algum dia da minha vida, até pela visão, tipo, psicológica da coisa. Faz uma LC com a sua psicóloga. Pra levar pra terapia. Tomar um chá com ela. O chá. O chá da meia-noite com a psicóloga. Não, ela não vai aceitar, não. Mas é um tema muito polêmico e que fique bem claro que nós não estamos julgando as pessoas que leem. Então, se você lê Dark Romance, se você lê A Vida Pequena e você adora, nenhum julgamento em você. A gente tá mais debatendo o gênero em si. E os livros, e enfim.
Até porque Tudo são assuntos, né, que geram discussões. Eu acho que a gente precisa falar, né? Não existe uma regra clara, não existe uma regra universal. E eu sei que as dúvidas que a gente tem aqui são as dúvidas de muitas pessoas. E não tem uma resposta fechada pra isso. Não tem uma verdade universal. Existem opiniões diferentes. E é sobre, né? Se a gente não conversar, a gente não vai a lugar nenhum. E é até conversando, né, que a gente chegou no consenso, por exemplo, que Chuck não é uma boa pessoa que nem a gente pensava quando a gente era mais nova, entendeu? É sobre isso. A gente tem que conversar sobre essas coisas. É real. E olha que aquilo era um romance bem... Não, Pretty Little Liars. Aonde era normal a menina namorar o professor dela, entendeu? Eu odiava os pais dela. Eu falava, eles odeiam a filha deles. Eles não querem que ela seja feliz. Entendeu? Se fosse minha filha namorando o professor dela, esse cara ia... Nossa senhora, entendeu? Polícia ia ser pouco. Nossa, não sei o que eu faria. Minha filha namorando o professor... Tem nome pra isso. Não é romance, muito bizarro é pedofilia. É muito bizarro o quanto a gente evoluiu, né? Em relação a como a gente vê essas histórias. E como muitas histórias envelheceram mal. Demais. Sim. Assim, absurdamente mal. E eu era apaixonada pelo Chuck. Eu também. E pelo Ezra. Eu também. Pelo Ezra, eu não achava ele tão bonito. Mas o Chuck, eu acho que eu não assisto Gossip Girl novamente por conta disso. Blair e Chuck era tipo o meu casal, cara. Que tristeza, né? Mas e aí? Vai dar mais alguma chance pra algum Dark Romance? Talvez no futuro, mas eu não sei qual. Talvez um mais leve. Devil's Night eu tenho muita curiosidade pra ler, desde que eu vi o vídeo do Paulo Ratz do Livraria em Casa sobre essa série. Morri de rir. É muito bom. Ele narrando a história. Eu tenho curiosidade de ler. E você? Ah, sei lá, tem alguns. Eu quero inclusive acabar Devil's Night, mas... É que eu não consigo lembrar dos títulos agora. Mas eu tenho vontade de ler alguns. Eu só tenho meus limites. E é isso. Então, tudo bem. E é sobre respeitar seus limites. É sobre isso. Lembre-se disso. E se você gostou desse chazinho da meia-noite com a gente, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e até a próxima. E aproveita e coloca um livro aqui no comentário que vocês acham que a Bia pode gostar.